Existe uma pergunta que acompanha silenciosamente milhões de pessoas dentro da fé, mas que quase ninguém ensina a responder com clareza. Como descobrir de fato aquilo que Deus colocou dentro de você? Não se trata de curiosidade superficial, nem de um teste rápido de internet. O que está em jogo aqui é propósito, direção e a diferença entre apenas frequentar a fé ou viver algo que realmente faz sentido. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que tanta gente se sente perdida, mesmo acreditando, quais erros quase todo mundo comete nessa busca e quais passos concretos levam a uma resposta real, não teórica. Muita gente passa anos observando outros servirem, ensinarem, liderarem ou ajudarem, enquanto carrega a sensação incômoda de estar sempre à margem, sem saber onde se encaixa. Essa inquietação não surge por acaso. Ela nasce quando existe algo dentro de você que ainda não foi ativado. E ignorar isso costuma gerar frustração espiritual, comparação constante e até afastamento da fé. O que poucos percebem é que descobrir seus dons não é um processo místico ou reservado a pessoas especiais. Existe um caminho claro, acessível e replicável. Um caminho que, quando seguido com sinceridade, traz clareza, confiança e direção. A proposta aqui não é te empolgar por alguns minutos, mas te conduzir por um processo que realmente funciona, se você estiver disposto a encará-lo com honestidade. Ao contrário do que muitos pensam, não basta desejar ter um dom específico ou se identificar com aquilo que parece mais bonito aos olhos dos outros. Essa busca exige entendimento, prática, disposição para servir e sensibilidade espiritual. É justamente por isso que tantos se frustram, pulam etapas fundamentais e acabam acreditando que não têm dom nenhum. Se você sente que existe algo em você que ainda não foi nomeado, usado ou compreendido, continue atento. O que vem a seguir não é sobre status espiritual, mas sobre alinhar quem você é com aquilo para o qual foi capacitado. E esse alinhamento muda tudo. Antes de qualquer tentativa de descoberta pessoal, existe um passo que quase sempre é ignorado. Entender claramente o que são, de fato, os dons espirituais. Não dá para reconhecer algo que você não conhece. Muitas pessoas querem respostas rápidas, mas não investem tempo em compreender o básico. E isso trava todo o processo logo no início. Os dons não são títulos, cargos ou recompensas por bom comportamento. Eles são manifestações práticas da atuação do Espírito na vida de alguém. Quando uma pessoa crê, algo passa a operar dentro dela, e essa atuação se expressa de formas diferentes, conforme a capacitação concedida. É exatamente essa diversidade que gera confusão, mas também é o que torna cada pessoa necessária. Existe uma razão clara para isso. Os dons não são dados para benefício pessoal, mas para alcançar, sustentar e fortalecer outras pessoas. Quando alguém tenta descobrir seus dons apenas para se sentir especial, superior ou validado, a busca se torna vazia. Entender o propósito precede qualquer identificação real. É por isso que conhecer a lista completa dos dons é tão importante, não para decorar nomes, mas para reconhecer padrões. Muitas vezes, aquilo que você faz naturalmente, com facilidade e impacto positivo na vida dos outros, já aponta para algo que foi colocado em você, mas só se torna claro quando você sabe o que observar. E aqui entra um detalhe que quase ninguém considera. Ignorar esse conhecimento não é neutralidade, é perda de oportunidade. Se você nunca parou para entender profundamente esse assunto, talvez não seja porque não tem dons, mas porque nunca aprendeu a identificá-los da forma correta. Agora me diga uma coisa, e responda nos comentários exatamente com essa frase: eu quero descobrir o que existe em mim. Depois de entender o que são os dons, surge uma pergunta inevitável que muda completamente a forma como você olha para esse tema. Para que eles servem na prática? Sem essa resposta, muita gente até reconhece habilidades espirituais, mas acaba usando tudo de forma desalinhada ou simplesmente não usa. E isso gera frustração, cansaço e a sensação de estar sempre fazendo muito, mas avançando pouco. Os dons existem para gerar benefício coletivo.
Eles não foram pensados para autopromoção, nem para alimentar vaidade espiritual. Quando alguém transforma um dom em palco pessoal, cedo ou tarde, isso se esvazia. O efeito pode até parecer positivo no começo, mas com o tempo surgem conflitos, desgaste e confusão interior. Observe como isso muda completamente a perspectiva. Quando você entende que o foco não é você, a pressão diminui. Não se trata de provar nada para ninguém, mas de atender necessidades reais. Ensinar para esclarecer, liderar para orientar, servir para sustentar, ajudar para aliviar. Tudo começa a fazer sentido quando o porquê fica claro. É justamente aqui que muitas pessoas travam sem perceber. Elas querem descobrir o que têm, mas nunca param para refletir por que aquilo foi dado. Sem essa clareza, o dom até pode existir, mas fica desorganizado, mal direcionado ou subutilizado. E há algo ainda mais profundo nisso tudo. Quando você entende o propósito, começa a perceber que certos desconfortos que sente ao ver necessidades ao seu redor não são aleatórios. Eles podem ser um sinal de algo que foi despertado em você, mas que ainda não encontrou espaço para se expressar. A partir desse ponto, a teoria deixa de ser suficiente. Existe uma transição natural entre saber e experimentar. É aqui que muita gente se perde, porque espera uma revelação clara antes de agir, quando na verdade a clareza costuma vir durante o movimento, não antes dele. Servir em diferentes contextos é um dos caminhos mais eficazes para identificar seus dons. E servir aqui não significa assumir um cargo formal ou se comprometer com algo definitivo. Significa se colocar disponível, testar, observar, sentir como você reage em situações reais, lidando com pessoas reais e necessidades concretas. Há uma diferença crucial entre o local onde você serve e o tipo de serviço que você presta. Muitas pessoas confundem isso e acabam frustradas. O ambiente pode mudar, mas a essência do que você entrega tende a se repetir. É nesse padrão que os dons começam a se revelar com mais clareza. Quando você se expõe a diferentes formas de servir, algo curioso acontece. Certas atividades drenam sua energia, enquanto outras, mesmo cansativas, geram satisfação e senso de propósito. Esse contraste não é emocional apenas. Ele costuma apontar para áreas onde você foi naturalmente capacitado. E aqui entra um detalhe que quase ninguém gosta de ouvir, mas que faz toda a diferença. Muitas vezes, seus dons se manifestam primeiro em ambientes desconfortáveis, justamente onde você menos se sente pronto. Ignorar esses momentos pode significar adiar por anos algo que só precisava de uma chance para se revelar. Existe um ponto decisivo nesse processo que separa quem apenas experimenta de quem realmente descobre. Depois de se colocar em diferentes contextos de serviço, algo começa a ficar evidente. Você passa a perceber padrões no modo como reage, pensa e age diante das necessidades das pessoas. Não é sobre desempenho perfeito, mas sobre alinhamento interior. Muitas pessoas desistem cedo porque esperam confirmação externa imediata. Mas na maioria das vezes, o reconhecimento vem depois da fidelidade, não antes. O que revela um dom não é aplauso, é constância. Aquilo que você continua fazendo mesmo quando não há destaque costuma carregar mais verdade do que aquilo que só aparece quando há validação. É nesse estágio que surgem dúvidas silenciosas. Será que isso é mesmo para mim? E se eu estiver confundindo vontade pessoal com chamado? Essas perguntas não são sinais de fracasso, mas parte do refinamento. Quem nunca questiona, geralmente nunca aprofunda. Com o tempo, algumas áreas começam a se destacar naturalmente. Pessoas procuram você para ouvir, aprender, pedir ajuda ou orientação. Isso não acontece por acaso. Normalmente, os dons se confirmam no impacto que geram nos outros, não apenas na satisfação pessoal. E aqui está algo que poucos percebem. Muitas confirmações vêm em forma de responsabilidade, não de elogio.
Quando alguém confia algo importante a você repetidamente, isso pode ser um indicativo claro de que existe uma capacitação ali que está sendo reconhecida, mesmo que ninguém a chame pelo nome. Nesse ponto do caminho, existe uma atitude que se torna indispensável: buscar direção com humildade. Não basta observar sinais externos, é preciso trazer essa busca para um nível mais profundo, envolvendo consciência espiritual e discernimento. Descobrir dons não é apenas análise, é relacionamento. Pedir sabedoria muda completamente o processo. Em vez de tentar encaixar sua vida em uma função desejada, você passa a buscar clareza sobre aquilo que já foi concedido. Essa mudança de postura evita frustrações futuras e alinha expectativas com realidade. É importante lembrar que dons são concedidos, não escolhidos. Isso confronta diretamente a ideia de controle. Às vezes, você descobre que foi capacitado para algo que nunca planejou, enquanto aquilo que sempre desejou não se manifesta da forma esperada. E isso exige maturidade para aceitar. Manter essa conversa constante enquanto você serve faz toda a diferença. Não se trata de uma oração isolada, mas de um diálogo contínuo, onde ajustes são feitos ao longo do caminho. Muitas respostas não vêm de uma vez, mas se constroem com o tempo. E quanto mais claro isso se torna, mais você percebe que a dúvida inicial não era falta de dom, mas excesso de expectativa. Quando essa expectativa se ajusta, o caminho começa a se organizar de forma quase natural. E é aí que a próxima etapa se revela. Quando a clareza começa a surgir, algo muda internamente. Você já não serve apenas para testar, mas passa a agir com mais intenção. Nesse estágio, o foco deixa de ser descoberta e passa a ser prática consciente. É aqui que muitos percebem que identificar um dom não é o fim do processo, mas o começo de uma responsabilidade maior. Usar aquilo que foi colocado em você exige coragem, porque agora não há mais a desculpa da dúvida inicial. Existe uma consciência de capacidade, mesmo que imperfeita, e isso pede ação contínua. Muitos travam nesse ponto por medo de errar, mas dons não se desenvolvem no isolamento. Quanto mais você exerce aquilo que descobriu, mais refinado isso se torna. A prática revela limites, ajusta excessos e fortalece áreas que antes pareciam frágeis. Esse amadurecimento não acontece da noite para o dia, mas é perceptível para quem persevera. Existe também uma verdade pouco confortável. Dons não utilizados tendem a enfraquecer, não porque desaparecem, mas porque ficam reprimidos. Isso gera inquietação, sensação de estagnação e, em alguns casos, desânimo espiritual. O uso constante, por outro lado, gera crescimento e confiança. E conforme você se mantém ativo, algo interessante acontece. Novas possibilidades começam a surgir. O que antes parecia único, agora se conecta com outras capacidades, formando um conjunto mais amplo. Essa expansão não é imediata, mas se torna evidente com o tempo e a fidelidade. É nesse momento que muitas pessoas percebem que não foram capacitadas para apenas uma coisa. Existe uma combinação de habilidades que se complementam. Entender isso muda completamente a forma como você se posiciona, porque traz mais segurança e menos comparação. Quando você reconhece esse conjunto, passa a tomar decisões com mais clareza. Ambientes deixam de parecer aleatórios e começam a fazer sentido. Você entende onde pode contribuir melhor e onde seu esforço tende a ser mais eficaz. Essa consciência também ajuda a evitar frustrações desnecessárias. Em vez de tentar fazer tudo, você aprende a respeitar seus limites e a valorizar aquilo que realmente flui. Isso não diminui seu valor. Ao contrário, aumenta sua precisão. Há algo libertador em saber onde você se encaixa. A ansiedade diminui, a comparação perde força e o serviço se torna mais leve. Não porque seja fácil, mas porque está alinhado com quem você é e com o que foi confiado a você. E talvez o mais importante,
Quando você atua a partir desse entendimento, o impacto deixa de ser acidental e passa a ser intencional. Pessoas são alcançadas, ajudadas e fortalecidas não por esforço forçado, mas por coerência. E isso prepara o terreno para o próximo passo, que muitos ignoram, mas que faz toda a diferença. Existe um alerta que quase nunca é feito quando alguém começa a caminhar com mais clareza no uso de seus dons. À medida que você se torna mais consciente do que carrega e mais ativo naquilo que faz, surgem resistências, nem sempre externas, muitas vezes internas. Desânimo repentino, distrações constantes, vontade de recuar sem motivo aparente. Isso acontece porque viver alinhado gera impacto, e impacto sempre encontra oposição. Quando alguém deixa de agir no automático e passa a servir com intenção, se torna mais visível, não necessariamente para as pessoas, mas para os conflitos que antes estavam adormecidos. É comum que, nesse estágio, surjam questionamentos antigos, inseguranças que pareciam resolvidas e até a sensação de que tudo ficou mais difícil. Isso não significa que você está no caminho errado. Muitas vezes é justamente o contrário, é sinal de avanço. Por isso, manter-se atento e firme é essencial. Continuar cultivando consciência, diálogo interior e constância evita que você abandone algo valioso por cansaço momentâneo. Ninguém constrói clareza sem atravessar resistência. E há algo importante nisso tudo. Quanto mais você entende o que foi confiado a você, mais responsabilidade sente em cuidar disso. Não por peso, mas por compreensão. E essa consciência redefine a forma como você se posiciona diante daquilo que faz. Depois de tudo isso, o caminho se torna mais simples, não mais fácil, mas mais claro. Você já sabe que não se trata de buscar algo externo, mas de desenvolver aquilo que já foi colocado em você. O processo deixa de ser confuso e passa a ser contínuo. Nesse ponto, revisar o percurso faz sentido, entender o que são os dons, para que servem, se colocar disponível, buscar discernimento e usar aquilo que foi identificado. Esse ciclo não acontece uma única vez. Ele se repete, aprofunda e se ajusta com o tempo. A verdadeira paz surge quando você percebe que não precisa ocupar todos os espaços, apenas o espaço certo. Quando isso acontece, o serviço deixa de ser esforço e passa a ser expressão. Mesmo nos dias difíceis, existe coerência. E quanto mais você se mantém fiel a isso, mais clareza ganha sobre onde deve estar e o que deve fazer. A inquietação diminui, a comparação perde força e a sensação de propósito se fortalece. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora existe direção. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o like, se inscreva para continuar acompanhando conteúdos como este e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo chegando a mais pessoas. Chegar até aqui significa que algo já se moveu dentro de você. Talvez não seja uma resposta completa, mas é uma consciência nova. A compreensão de que viver sem usar aquilo que foi colocado em você gera um tipo de vazio difícil de explicar, enquanto agir alinhado produz uma paz silenciosa, porém consistente. É importante entender que esse caminho não é linear. Haverá ajustes, pausas e recomeços. Descobrir e desenvolver dons não é uma corrida, é um processo de amadurecimento. Cada fase revela algo diferente e cada experiência acrescenta clareza. Quanto mais você caminha nesse entendimento, mais percebe que servir não é perder identidade, mas encontrá-la. Aquilo que antes parecia obrigação passa a fazer sentido. E mesmo quando surgem desafios, existe uma convicção interna que sustenta. Esse é o tipo de clareza que não depende de validação externa. Ela se estabelece por coerência entre ação e propósito. Quando isso acontece, a comparação perde espaço e a necessidade de aprovação diminui drasticamente. E talvez o maior sinal de que você está no caminho certo seja este.
Mesmo cansado, você sente que não gostaria de estar fazendo outra coisa. Existe um descanso interno que não vem da ausência de esforço, mas do alinhamento. Seguir desenvolvendo aquilo que foi confiado a você exige vigilância. Quanto mais consciente você se torna, mais precisa proteger esse espaço. Distrações, medos e desistências silenciosas sempre vão tentar ocupar o lugar da constância. Por isso, permanecer atento, focado e consistente faz toda a diferença. Não se trata de perfeição, mas de continuidade. Pequenos passos sustentados ao longo do tempo constroem algo sólido. Existe uma força que nasce quando você entende onde se encaixa. Ela não faz barulho, mas sustenta decisões difíceis. E essa força vem da certeza de que você não está improvisando sua vida, mas respondendo a algo que faz sentido. Servir a partir dessa clareza transforma a forma como você enxerga a si mesmo e aos outros. A fé deixa de ser teoria e passa a ser prática. O caminho deixa de ser confuso e passa a ser consciente. E quando você vive assim, algo se estabelece de maneira definitiva. Você sabe, no mais profundo, que está exatamente onde deveria estar, usando exatamente aquilo que recebeu.